sabe na prática como que a gente faz isso? Ah, A me primeira conta. coisa que eu corto quando eu começo a trabalhar com um gerente, lógico, né? Entendendo ali as limitações e habilidades dele, é assim, ó. Geralmente, essa pessoa que é um recém-líder, seja ele de muita idade ou pouca idade, quando ele não tá preparado, ele tende a pôr o nome do patrão em tudo. Isso é fácil de já observar. vi, Então, assim, já vi. ó, isso aqui você tem que fazer agora, ó, porque se aí ele chegar aqui e ver isso do jeito que isso tá, você vai ter um problema. Ó, a gente tem até amanhã pra entregar isso aqui roçado, zeradinho, porque senão aí ele vai chegar aqui, você já viu como é que ela é. E aí você começa, em vez de você ter autonomia, que as pessoas precisam te escutar e fazer o que você pediu simplesmente pelo fato de você ser gerente e gerenciar aquilo, ela sempre usa o nome do patrão. Sempre. Pra qualquer coisa. Porque daí a pessoa não tá fazendo porque você, como líder do setor, tá solicitando. Você Tá fazendo porque senão o patrão vai xingar. É. Isso é uma coisa fácil da gente traduzir isso pra prática. Porque às vezes quem tá ouvindo a gente, tá, mas Acho que se você ficar meio dia no campo com qualquer pessoa que seja líder, você já pega isso, né, Júlia? Exato. E aí, quando eu começo a trabalhar com líder, é a primeira coisa que eu faço. Vamos lá, vamos cortar o nome. Ah, mas eu não consigo, se eu não usar o nome, eu não tenho como, a pessoa não me escuta, não dá pra fazer, eles não me dão ideia. Primeiro tem que ter calma. Não é da noite pro dia. E aí, você vai cortando aos poucos. Tenta passar uma atividade sem usar o nome do seu patrão, da sua patroa. Ah, mas como que eu vou fazer? Aí eu ensino, na parte de comunicação, como que ele vai levar essa informação, como que ele vai fazer esse pedido, essa distribuição de tarefas. E aí voltamos no assunto do acompanhamento, né? Isso. E às vezes, Iris, pro dono da empresa, a gente tem o ego. É gostoso ver, assim, que a pessoa tá fazendo porque o nome dela tá na frente. Mas aí a gente tem que tirar o ego da frente. Falar, não, eu preciso dar autonomia porque eu não posso ficar preso em fazer a minha fazenda funcionar. Eu tenho que estar preocupado em fazer ela crescer, em comprar um pivô, em aumentar a área, em aumentar o plantio, em aumentar a minha quantidade de animais. Eu tenho que estar focado nisso. Eu tenho que estar no olho, na gestão, na operação, mas eu tenho que ter confiança nas pessoas que estão ali para conduzir aquilo. Senão, as pessoas ficam dependentes dele, do dono. Até porque se o dono fica doente, fica afastado algum tempo por doença, ou precisa fazer uma viagem longa, parou a fazenda, né? Iris, você, é fato. Ó, sabe que o patrão tá viajando. Quando o cenário é esse, sabe que o patrão tá viajando. Afrouxa. Se você tem um bom líder, um bom gerente, e que você consegue que ele tenha essa autonomia com os outros colaboradores, aí isso deixa de ter um peso tão grande. Aí, na ausência do patrão, você consegue ter uma boa gestão e que as pessoas executem as atividades da melhor forma possível. Mas tem uma forma de fazer isso ajustando a sua comunicação. Eu falo, às vezes a pessoa fala muito, faz favor, faz aqui pra mim. Não é pra mim, não é pro patrão. Faça isso, aprenda a justificar isso com o resultado. Eu preciso que a gente termine isso até amanhã. Para a boa porque condução senão, da porque atividade, senão amanhã né? a gente não consegue iniciar o plantio que a gente tinha planejado. Aí não é assim fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas só precisam entender que não é com uma fala, uma conversa, que você muda uma cultura. Tá? Isso é uma questão cultural. Então, isso exige um processo, exige desenvolvimento daquelas lideranças e um tempo para que isso aconteça, porque a pessoa tem que absorver isso e pôr na prática. Aí ela aprende mais uma coisa, aqui eu já tirei o nome, já tive um resultado. Beleza, qual que é o próximo passo? Ah, não, o próximo passo é aprender a dar um feedback. Opa, então tá. Qual que é o próximo passo agora? Agora o próximo passo é eu conectar a atividade daquela pessoa com o resultado que eu precise para que ela engaje melhor, pra gente ter uma melhor produtividade dessa pessoa aqui dentro. Então é uma estrutura que você cria de desenvolvimento das pessoas. Quem tem uma consultoria, ótimo. Quem não tem, senta na sombra e vai aos pouquinhos. Tá percebendo que o negócio tá dependendo muito do seu nome? Tem alguma coisa errada. Eu preciso empoderar esse meu gerente, essa minha gerente, para que eles tenham autonomia e autoridade com a equipe para que as pessoas façam porque ele pediu e porque é o melhor para a empresa, para a fazenda, não porque é para o patrão. Aproveitando esse gancho, Júlia, de gerente e líderes, você encontra por aí bem definido a questão de cargos e salários? Porque, por exemplo, o que motiva, uma das questões que motiva as pessoas a trabalharem, a entregarem resultados, a gente sabe, né? Que está muito envolvido com cargo,
salário, reconhecimento, né? Uhum. Então é muito triste, às vezes a gente vê a realidade, né? A gente já tinha falado para você sobre isso. De hoje entrar um funcionário dentro da fazenda para trabalhar com o mesmo salário que um funcionário está trabalhando lá com 10 anos. Uhum. Isso desmotiva o cara que está lá 10 anos Sim. trabalhando, se dedicando, né? Muitas vezes o cenário também da pessoa não ter um cargo e um salário compatível com o que o mercado está trabalhando hoje. E aí você vê o dono da fazenda trocando de caminhonete uma vez por ano, reformando a casa sede, construindo uma casa nova. E o que motiva as pessoas, né, é ter um sonho de construir alguma coisa, né? Sim. Então hoje, né, a nível Brasil, é uma dificuldade ainda dentro das fazendas essa definição de cargos e salários? Ou as fazendas já estão começando a conseguir enxergar isso e já mexendo, né, em relação a esses assuntos para dar cargo e salário para quem é competente, para quem entrega resultado e para quem está mais tempo, né, dentro da fazenda, e um valor, né, inferior para quem está começando, né, está na experiência, para que não tenha essa desigualdade tão Sim. grande que gera, sim, Uhum. uma desmotivação dentro da equipe, né? Uhum. Como que tá acontecendo hoje dentro das fazendas? Iris, esse movimento de cargos e salários no cenário rural, principalmente em regiões que as empresas são extremamente familiares e o nível de tecnológico ainda é mais baixo comparando com regiões como Mato Grosso, Goiás, que são extremamente desenvolvidas, então a gente tem que ver aí também um pouco de forma regionalizada, tá? Mas, de forma geral, essa história de cargos e salários dentro do agro, ela ainda é um tema novo. Tá? É um tema pouco falado e dependendo da região e do negócio, de como ele foi construído, ele é quase que repudiado. Tá? Repudiado? Porque você, às vezes, tem um colaborador ali que ele não é bom, mas ele tá ali há 40 anos, você não quer mandar ele embora, você não quer pagar ele mais, mas você também quer que tenha uma diferença entre o outro que chegou agora, que às vezes entrega muito mais. Então, quando você fala assim, uma pessoa nova entrando, ganhando quase a mesma coisa de que alguém que já tá ali há muitos anos, a gente tem que ter um pouco de ponderação pra pensar assim. Essa pessoa que está entrando agora, ela é inexperiente, e aí ela tá com um salário igual ao outro, e aí gera realmente essa desmotivação, porque o outro já é bastante experiente. Sim. Ou essa pessoa está vindo de outro, né, de mercado, ou de outra fazenda, do que for, mas ela entrega muito. Ela não é nova, ela pode até ser nova de idade, mas ela entrega bem. Ela produz bem, às vezes até muito melhor do que aquele que tá ali há 40 anos. E essa diferença salarial, ela não pode ser só dada pela idade da pessoa e tempo dela no ambiente de trabalho. Ela precisa ser analisado o nível de entrega também. Então, eu tenho ali, por exemplo, numa fazenda que ela tem café e grãos, tá? Quem trabalha com grãos, um tratorista, um operador de máquina, ele trabalha com máquinas muito mais tecnológicas. Ele exigido dele um conhecimento maior do que, às vezes, quem trabalha com um tratorzinho ali para fazer uma operação rápida no café, por exemplo. Então, não estou dizendo que uma atividade seja mais ou menos importante que a outra. Estou falando sobre nível tecnológico e o que a pessoa precisa saber para trabalhar ali. Então, você contratou alguém ali para trabalhar com cereais que ele exige mais, a pessoa tem que ter mais estudo, mais habilidades tecnológicas que precisou ter um investimento para isso. Então, é natural que ela receba, até pela produtividade dela, talvez um pouco mais que aquele cara que tá ali há 30, 40 anos, mas faz a mesma coisa sempre. Então, cargos e salários, ele é extremamente importante e seria ideal, principalmente no cenário agro, se a gente fizesse isso, por causa dessas diferenças para evitar esses gritos tão grandes de discrepância salarial. Mas ainda é uma realidade que pouco acontece. Existe. Tem empresas que têm estrutura de cargos e salários, mas é pouco. Boa definição.